De novo, diga assim: ainda neste ano andarei pela fé. Olha o que diz no livro de Êxodo, capítulo 2. Vai falar do nascimento de Moisés. Você já deve conhecer a história de Joquebede, até já cantou a musiquinha, né? Joquebede, Moisés não vai morrer. Na verdade, ela que deveria dizer para nós: ó, seu filho não vai morrer, o meu não morreu. Mas tá bom, vamos lá? Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse para a mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Ainda neste ano andarei pela fé. Existem alguns textos bíblicos que falam, irmãos, que a gente tem que ter fé. A fé, ela serve para nos proteger, não é? Diga assim: a fé existe para nos proteger. O Davi falou assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Isto é fé. Deus é aquele que me protege. Deus é aquele que me livra. A fé é para proteção. A fé também é para a salvação. Diga assim: a fé é para a salvação. A Bíblia diz, irmão, que a salvação é por meio da fé, por meio da graça. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação, quem é salvo tem essa certeza. Como que tem essa certeza? Porque tem essa fé. Eu sou salvo, eu fui lavado, remido no sangue de Jesus, fui batizado nas águas, eu tenho esta fé. Diga assim: a fé é para a salvação. Então, quem não tem a certeza é porque ainda não tem a fé, não é? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, pela fé, a gente tem a certeza da vida eterna. A Bíblia também diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que creia no Senhor, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, a gente não agrada a Deus. Mas por fim, eu quero dizer também que a fé, ela existe para nos dar coragem, confiança para enfrentar o futuro. Para enfrentar o futuro. Ou seja, nós cremos que a fé, ela nos habilita, nós cremos, não é assim, a fé me habilita para eu dizer que, independentemente dos problemas que venham aí a seguir ou venham pela frente, eu sei
que em Cristo Jesus sou mais que vencedor, que tudo aquilo que eu colocar as mãos, Deus vai abençoar, eu creio que vai prosperar e vai dar certo, em nome de Jesus. Então a fé tem tudo isso, irmãos, é para salvação, é para proteção, sabe, é para a gente avançar com confiança, e essa confiança não está somente em janeiro, nos 12 dias, esta confiança é diária, até porque o futuro é agora, o futuro é daqui a pouco, é amanhã, né? O futuro é meio-dia, é futuro. Então no futuro, eu também quero andar e viver pela fé, eu sei que Deus tem isso para mim. No filme do Indiana Jones, certa vez ele ouve um conselho, e quando chega no momento, depois de algum bom tempo, ele tem um penhasco ele está num penhasco aqui, numa montanha, aqui tem a outra montanha do outro lado, e aí ele se lembra, ainda tem que atravessar aquilo, mas não tem como, mas daí, ele se lembra, use a sua fé, acredite, porque se você acreditar, vai acontecer, a ponte vai abrir, e daí ele sem enxergar nada, não tem ponte nenhuma ali, mas ele põe o pé, e daí aparece a ponte, aí ele vai assim, vai aparecendo, e ele atravessa, porque ele ouviu, que ele teria que andar pela fé. Quando você anda pela fé, Deus constrói pontes. Quando você anda pela fé, Deus abre os mares. Quando você anda pela fé, a cura aparece no seu corpo. Quando você anda pela fé, as portas de emprego se abrem. Quando você anda pela fé e confiando em Deus, Deus abre os céus, envia chuva. Quando você anda pela fé, a sua família é tocada pelo amor, pela graça e o poder de Deus. Quando você anda pela fé, a sua família será protegida e você vai obter vitória. O justo andará, viverá pela fé. Quando os problemas surgem, como enfermidade, desemprego, derrota num concurso público, no Enem, problemas no ministério, nós devemos colocar nosso foco, não no problema, mas em Deus, nas promessas de Deus, porque se a gente colocar o foco no que não deu certo, a gente fica com dúvida, será que vai dar certo? Porque não deu certo uma vez, porque eu tentei, não deu certo, eu abri a célula na minha casa, o pessoal não apareceu, então não vai dar mais certo, ou seja, perdeu a fé, não vou mais tentar tirar aquele documento importante, eu não vou porque já tentei, já fiz de tudo, ou seja, o foco não está na provisão, no cuidado de Deus, na vitória que vem do céu, mas está no problema, na circunstância. Quando atravessamos, embora os problemas sempre vão existir, então nós vamos atravessar problemas, mas quando nós temos Jesus, isto faz toda a diferença, porque daí a gente não depende apenas de nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor. Então viver pela fé é naquilo que nós não vemos, porque é uma necessidade, porque a gente não crê apenas naquilo que a gente vê, a gente crê naquilo que a gente não vê. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, é a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11:1 fala sobre isso. Então a gente vê aqui a Joquebede, junto com seu marido, ela já cresceu e nasceu num momento muito difícil da sua existência, porque eles eram escravos no Egito. José já tinha morrido e eles se multiplicaram lá no Egito. José foi uma provisão de Deus para o povo de Jacó, o povo de Israel não morrer. Então ele foi para lá, abriu o caminho, eles foram morar lá no Egito e não morreram por causa disso. Só que começaram a crescer, se multiplicar, o tempo passou, José morreu, e daí os egípcios começaram a pressionar os hebreus. Mas quanto mais eles eram pressionados, mais se multiplicavam. É igual o povo de Deus, quanto mais bate, mais cresce. Nesse momento ela tem filhos. Ela tem uma filha chamada Miriam, ela tem um filho chamado Arão, e já estava tudo bem. Mas aí sai um decreto de que todo menino homem que nascesse seria morto.
Então algumas mulheres possivelmente já abortavam para não ter que, de alguma forma, para não ter o filho, porque se nascesse menino homem, seria morto. E já estava tudo bom, ela não precisava ter mais um filho. Mas Deus tem os seus caminhos, que às vezes a gente não compreende. Então já estava tudo bom, estava tudo certo. Mas ela decide sonhar mesmo assim. Ela tem esse filho chamado Moisés. Aí um filho queria nascer para ser luto para ela. Às vezes as coisas já estão boas, mas aí surge algo ruim, algo terrível. E você fala assim, nossa, mas estava tudo tão bom, tudo tranquilo. Mas às vezes as coisas têm que piorar para depois melhorar. Às vezes surgem problemas na nossa vida, não é para piorar, mas piora para melhorar. E talvez você esteja sentindo agora algumas dores, algumas dificuldades, os problemas têm surgido. É porque pela fé você adentra nessa palavra de hoje. É porque você vai gerar ou está gerando algo que vai trazer revolução, libertação, cura, alegria para outras pessoas que estão ao seu redor também. Porque foi isso que aconteceu com Joquebede. O filho que iria nascer, iria ser morto. Na verdade ela confiou em Deus, que não seria morto, que o milagre iria acontecer. Se você está com dores de parto, é porque algo grande, bonito, lindo vai acontecer através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Quando a gente está fazendo uma reforma em casa, dentro de casa é terrível, piora tudo, irmão, está tudo no lugar, aí vai pintar, aí tem que, imagine se for colocar gesso ainda, né? Meu Deus do céu, você lá dentro, aí piora, mas piora para melhorar. É uma coisa até intencional que você fala, eu vou reformar. Deus está às vezes falando assim, eu vou reformar, eu vou fazer algo mais bonito na vida aqui da Rose, vou fazer algo mais bonito na vida da Elivanessa, vou fazer algo mais poderoso na vida da Marilene, eu vou reformar, vou deixar isso aqui lindo. Aí surgem problemas, dificuldades, mas o seu fim será muito melhor do que esse momento que você está passando aí. Deus vai fazer coisas maravilhosas, eu creio em nome de Jesus. Você crê? Então, meu querido, não era a hora dela engravidar, não era a hora de viver tudo aquilo, mas dentro daquela escravidão, ela pôde sonhar. Fala para o teu vizinho, se você pode sonhar, Deus pode realizar, ainda neste ano. Eu estava ontem lá na comemoração, na celebração do diaconato, e a gente estava lembrando ali, né, que 3 irmãos passaram por cirurgia do diaconato, 3, ainda neste ano. Os 3 já passaram, já foram operados, já estão em casa, já estão servindo a Deus. A Ana está aqui, eu vi ela chegando, diz que tomou 20 pontos, é isso, Ana? 20 pontos. Aí a Flor que falou isso para mim, que o marido dela, o Josenaldo, está aqui também, operou da coluna, 20 pontos, não é? E também o nosso irmão Cristiano, ele recebeu um transplante de rim. Os 3 passaram ainda neste ano. Nós começamos a campanha ainda neste ano, acho que foi dentro da campanha mesmo. Ainda neste ano, os 3 foram operados, eles estão restabelecidos, restaurados. Os 3 estavam lá celebrando, porque Deus pode fazer o que não aconteceu em 30 anos, em 400 anos, como aconteceu com Moisés. Deus pode realizar em poucos dias, porque Ele é Deus, poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Dá uma salva de palmas, me ajuda aí, vai, irmão. Então a gravidez dela não era sinal de vida, mas de luto. Ela vive na pior hora de seus familiares. Ela sonha, ela acredita e ela vive um milagre. Então, para andar pela fé ainda neste ano, Joquebede ensina o segredo que nós devemos decidir agir corajosamente em vez de se desesperar. Diga assim, coragem ao invés de desespero. É o que diz aqui o capítulo 2 mesmo, verso 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, imagine que uma mãe vai falar que o filho é feio, né? Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Ela agiu corajosamente. Você já imaginou? Algumas vizinhas que tiveram um filho morto, não podiam ouvir a criança chorar.
Chorou? Peraí. Alguma criança chorou. Ela deu um jeito lá. Ela cuidou do Moisés de tal maneira que os egípcios não descobriram que tinha um menino na casa dela. E se tinha algum vizinho ali que tinha desistido, né, uma vizinha que tinha desistido do filho, é possível que meninos tenham sido mortos, embora Sifra e Puá, elas eram as parteiras que procuravam preservar os meninos. Ela criou e escondeu por 3 meses a criança. A Bíblia nos mostra então que ela agiu com fé. Ela decidiu andar pela fé em Deus, olhando para frente, certa de que haveria uma surpresa, que Deus iria surpreender e de que algo maravilhoso ainda aconteceria. Ela não ficou desesperada, mas agiu de forma corajosa, correu riscos, mas foi corajosa. Irmão, a fé nos dá coragem. A fé nos dá coragem da gente proteger, da gente acreditar, da gente insistir de que se Deus permitiu, eu vou cuidar disso. Se Deus me deu, é porque eu tenho condições de lidar com essa situação. Se eu estou aqui na empresa, surgiu essa dificuldade, arregaço as mangas, vou em frente. Deus vai me dar sabedoria, Deus já me deu coragem, já me deu força, isto vai acontecer, vou tocar isso para frente, Deus vai me dar a vitória. Esta é a fé que age com coragem, com coragem. Nós percebemos que talvez alguma mulher que teve o seu filho perdido, talvez poderia dizer para ela, seu filho vai morrer, que dó, hein? Que menino lindo, mas deixa o faraó saber, deixa os egípcios saber, ele vai ser decepado, não, porque com a vizinha lá aconteceu isso, fulano lá tentou, não deu certo não, estou com dó de você, por que você não desiste também? Quem desistiu, quer que você desista também. Quem não deu certo, está dizendo que você não vai dar certo também. Aquele que é frustrado, vai querer lançar frustração sobre você. Mas a Joquebede, ela tinha coragem, ela falou, não, eu vou proteger o máximo que eu puder, eu vou acreditar, não vou entregar os pontos, não vou desistir, Deus me deu, Deus vai cuidar dessa situação, eu vou obter a vitória. Talvez você esteja passando por algo difícil, algo inédito lá dentro da empresa, talvez uma situação dentro da sua casa, da sua família, aonde algum médico falou para você, acabou, não tem jeito, ou falou para alguém da sua família, essa doença é muito grave, mas nós estamos confiando no nosso Deus, nós estamos esperando e agindo com fé no Senhor. Procura um médico, procura outro médico, faz uma campanha de oração, acredita, faz o tratamento, Deus proverá, Deus abrirá as portas, Deus ainda faz milagres, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu posso ouvir, amém, irmãos? Então isto é agir corajosamente, é não entregar os pontos. Outra coisa que a Joquebede nos ensina, que para andar pela fé ainda neste ano, faça o que está ao seu alcance e confie no provedor. No versículo de número 3 diz assim, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Ela aqui confiou na provisão de Deus, ela fez o que estava ao seu alcance e confiou no Senhor. Sabe, meu querido, quando Joquebede fez tudo o que estava ao seu alcance para protegê-lo, quando os seus recursos se mostraram insuficientes, ela confiou na provisão de Deus. O que eu posso fazer? Aí as irmãs aí já são cheias de talento, de habilidade, já fazem tantas coisas, né? Ela pegou um cestinho, betumou, fechou direitinho, isolou bem, não é? Colocou a criança dentro e colocou no rio. A parte de colocar no rio é confiança em Deus, mas a parte de preparar um cestinho é dela mesma. E ela prepara toda aquela situação, ela prepara aquele momento de proteção. Ela confia na provisão de Deus. Hoje não é dia das mães, né?
Mas eu acho bonito quando a gente ia pegar os pintinhos lá na casa do meu primo, e a galinha vinha assim, colocava todo mundo debaixo das asas dela assim, vem só se for por cima do meu cadáver, não é? É pensamento de mãe, né? De proteção e de provisão. Se eu aqui me mostrar forte aqui, ele vai desistir de pegar os meus filhotes. Isso é fé. A galinha tem muita fé, irmão. Se torna um tanque de guerra, não é? Para proteger a sua prole, os seus filhotes. Nós também precisamos nos posicionar em fé e crer que Deus vai prover, que Deus vai proteger, que o Senhor nos dará a vitória. Então, meu querido, Deus honrou esta mãe, esta mulher, que decidiu andar pela fé. Deus honrou. Ela poderia pensar, ou alguém poderia dizer, mas fulano lá colocou no rio, o jacaré veio e comeu. Está cheio de cobra, você vai jogar no rio. Você é doida, mulher? Não, eu tenho fé. Deus tem um propósito com essa criança, e esse propósito vai se cumprir com essa criança. Nenhum jacaré vai engolir o seu sonho, viu? Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na tua tenda. Nosso Deus é poderoso, irmão. E ela age em fé, confiando que Deus iria prover, que alguém iria pegar essa criança mais para baixo, que alguém iria livrar esse menino, que alguém iria fazer com que ele crescesse, com que ele viesse a se desenvolver. Ela teve fé nos momentos mais difíceis como escrava. Ela não chamou o prefeito para pedir ajuda, não chamou o vizinho, ela não chamou as autoridades políticas da época, ela não foi conversar para o faraó ter piedade, ela confiou no cuidado de Deus, na provisão de Deus. E a criança foi até um pouco mais para baixo, como a gente conheceu e leu aqui a história. E a filha de Faraó a viu. Então você observa, meu querido, que nós temos que fazer o que está no nosso alcance e confiar na provisão de Deus. Confiar em Deus que é provedor. Deus vai prover uma pessoa para você se casar, vai prover uma criança. Tem uma célula que as irmãs queriam engravidar, eram 3 mulheres, né? E olha, irmão, lá na célula do Anderson, e você acredita que as 3 engravidaram, irmão? E as 3 já estão com a criança no colo, irmão? E não são 3 mocinhas, já são, né, pessoas um pouco mais maduras. Mas quando a gente crê, faz a nossa parte, cremos na provisão de Deus, Deus, Ele age, Deus, Ele opera. Esses dias a Ianca estava conversando comigo, até ela não está aqui, né? Ou acho que o marido dela está aí, o Jean, não é? E ela contou para mim, eu nem esperava, não é? E veio uma provisão de Deus, ela subiu lá na posição na empresa e contou para a gente a alegria de ser promovida, porque Deus é provedor, em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós temos medo de entregar nas mãos de Deus. Às vezes temos medo de confiar no Senhor, ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. Mas se eu entregar, vou ficar sem, vou perder. Cadê a fé na provisão de Jeová Jireh? Deus é provedor. Às vezes temos medos que os nossos filhos vão para o ministério, vão para outra cidade, para ministrar, para pregar, para ser missionário em outro país. Poxa, se você tem esse filho, né, confia na provisão de Deus. Confia na provisão de Deus. Eu não posso abrir uma célula em casa porque eu não tenho dinheiro, não tem cobertura na minha área, na minha garagem. Confia na provisão de Deus. Se alguém falou assim para você, olha, na sua casa pode ser uma célula, você não quer ser um anfitrião?
Você confia na provisão. Ah, mas o meu marido, meu filho ainda não. Mas confia na provisão de Deus. Quando você anda pela fé, Deus constrói as pontes. Você supera. Pessoas serão tocadas, quebrantadas, saradas lá através da sua célula, na sua casa. Se alguém te chama para você, está falando você vai ser um líder de célula, vou treinar, vou preparar você. Não fale como você está te enganando. Ah, eu não estudei, eu não sei falar. Para de ficar olhando somente, dependendo somente de você mesmo e confiando somente em você mesmo. É a hora de andar pela fé, é você confiar, Deus proverá. Eu aceito esta missão, e à medida que você anda pela fé, Deus vai te dando palavras, Deus vai te dando autoridade, Deus vai te dando alegria, Deus vai te dando provisão, Deus vai suprindo as suas necessidades. Irmão, eu estou aqui, irmão, é porque a minha fé me despertou para dizer para mim, o Espírito Santo falou, vai, acredita que você pode, e aqui estou eu, para a glória de Deus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Mas confie, faça aquilo que está no seu alcance e confie na provisão de Deus. Para andar na fé, pela fé, ainda neste ano, tenha convicção de que você será surpreendido por Deus. A Bíblia diz no verso 5 assim: a filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Quando a gente anda pela fé, Deus abre os caminhos, Deus prepara as coisas. Tantas águas se passaram antes e depois, mas Deus programou. O tempo de Deus é perfeito, né? Exatamente no tempo em que a criança estava chegando ali no rio, a filha de Faraó foi lá. Se ela tivesse chegado 5 minutos depois, não veria. Se ela tivesse chegado 5 minutos antes, também não veria. Porque o filho ainda estaria aqui, a criança estaria aqui. Mas quando a criança chegou, ela chegou no rio e ela viu o cesto. Diga assim: Deus tarda e não falha. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Então, na hora que a criança chegou, ela estava lá. A irmãzinha dele, mais velha, a Miriam, acompanhou na beira do rio. Imagino que não era muito longe entre o lugar que elas estavam e foi colocado o bebê e onde estava o povo lá, a filha de Faraó e o povo lá do Egito. Mas a Joquebede foi esperta, estratégica, foi acompanhando. E quando a moça, a filha do Faraó viu e falou assim: essa deve ser filha dos hebreus. Ela falou assim: senhora quer que eu vá procurar alguém para cuidar desse menino? A mulher, a filha do Faraó, ficou encantada com ele também. E quis cuidar do menino, quis cuidar do garoto. Aonde Deus chega com providência, as maravilhas acontecem, irmão. Quando Deus chega com providência, as maravilhas de Deus acontecem. O que nós pedimos para Deus não é a surpresa, mas a resposta de Deus sempre é maior do que aquilo que a gente pediu. Nós às vezes murmuramos na vida porque nós estamos mais abençoados do que merecemos. Mas nós sempre pensamos que nós não temos tudo aquilo que a gente queria ter, ou toda a bênção que a gente queria ter. Existe essa batalha na nossa vida entre a gratidão por estar melhor do que estamos e a insatisfação por achar que Deus não nos abençoou tanto assim. Você pode perceber que se de repente a gente toma banho todo dia, chuveiro quentinho, mas um dia o chuveiro queima, alguns já abrem a boca para dizer: essa chuveiro que não presta, não vale nada. Poxa, ele serviu tanto tempo. Agora uma coisinha não deu certo. Nossa, irmãos, às vezes eu sou ingrato. Você às vezes é ingrato, irmão? Hã? Às vezes a gente é ingrato. Às vezes só uma coisa não deu certo, a gente queima tudo o resto.
Interessante essas coisas. Mas quando a gente ora a Deus, pede a Deus, o que Deus vai fazer para Ele não é surpresa, mas para nós será surpreendente. Você observa aqui que ela tinha convicção de que haveria uma surpresa, de que o Senhor iria fazer alguma coisa, de que uma porta seria aberta, de que seu filho seria poupado. E além do seu filho ser poupado, a Bíblia diz ainda que esta mulher, a mãe do menino, foi babá dele. Ela ganhou salário. Agora algumas mães vão passar a orar mais. Ganhou salário para cuidar do próprio filho, como se ela fosse alguém contratada. Mas para cuidar de filho, a gente não quer salário. Mas Deus surpreendeu. Porque além do menino não ser morto, ela mesma cuidou do menino, do seu próprio filho, ganhou para isso, e depois o filho ainda cresceu, depois que já estava um pouquinho maior, foi levado para o Egito e cresceu na cultura mais influente na época, mais avançada na época. Ela cuidou, ganhou para cuidar com o babá do seu próprio filho, e o seu filho se tornou o libertador do povo de Israel, quando já estava com 80 anos. O filho dela, irmão, a história dela não se resumiu num final de ano, né? Demorou bastante. Mas ainda naquele ano, ainda naqueles dias, ela decidiu andar pela fé. Aquilo que você está decidindo agora, como a primeira mensagem nós falamos, que a nossa vida só muda quando a gente decide, e muda também, a gente adentra na fé, nos milagres de Deus. Aquilo que você está decidindo hoje, pode trazer uma influência lá, daqui a 40 anos, daqui a 60 anos, daqui a 20 anos. Você já imaginou o Moisés, talvez um dos poucos, que tinha 80 anos, e ele estava saindo com o povo hebreu em direção à terra prometida, e talvez ele teria poucos amigos da mesma idade de 80 anos, porque muitos meninos na época que ele nasceu, não sobreviveram, não viveram porque foram mortos. Mas ele sai da terra, da escravidão. Alguns estudiosos, como Flávio Joséfo, acreditam que a mãe dele ainda estava viva. Naquela época as pessoas viviam mais, irmãos, não se assuste. E talvez ela viu aquilo, o seu filho sendo líder do povo de Israel. Deus precisava de um líder, e ele espremeu a vida da Joquebede, para testar de certa forma a sua fé. Quando uma pessoa, ela entra em acordo com Deus, vive aquilo que Deus quer, ela pode vivenciar as maravilhas de Deus, porque o nosso Deus é santo e poderoso, mas também Ele opera maravilhas, nas quais nós podemos adentrar, usufruir e viver. Então o filho dela estava debaixo de um decreto de morte, ela decidiu andar pela fé, e essa convicção permitiu que ela experimentasse um milagre da parte de Deus, permitiu que ela fosse surpreendida por Deus. Aquilo que tinha tudo para ser o fim, Deus reverteu o quadro. Ela pôde criar o filho como empregada, ela o ensinou os princípios da fé de seus antepassados, da sua própria cultura, que era a mesma fé que ela mantinha, nutria e que decidira andar. Quando o seu filho já era adulto e ele viu uma injustiça, por ele conhecer e saber que era um hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. Não deveria ter feito isso, mas ele sabia os princípios, porque a sua própria mãe o tinha ensinado. Então, meu querido, Deus, Ele não despreza nenhum sofrimento.
Decida tirar os olhos do problema, irmão, porque problema sempre vai ter de monte, só se ligar a televisão. O ciclano corrompeu, entrou numa joalheria em Campinas e roubaram tudo lá, armados. Não é? Problema, irmão, sempre vai ter muito, você não precisa nem procurar, eles vêm atrás de você. As notícias ruins chegam até você. Você não precisa se programar, eu vou criar um problema. Não, ele já aparece mesmo, igual praga, né, irmão? Mas você tem que colocar o seu foco na fé em Deus. Confiar no Senhor em todo o tempo. Derramar o seu coração diante dEle. Então, se você tem sido pressionado, coloca na mão de Deus e Deus fará um milagre. O sonho que você não aborta irá te sustentar depois. Você já imaginou a mãe orgulhosa? Meu filhão, o meu filhão libertou 600 mil homens. O meu filhão, sabe, por que esse povo está saindo aqui do Egito hoje e indo para a terra prometida? Porque tem uma mãe que teve fé em Deus, que falou, meu filho não vai morrer, não vai ser morto, não vou entregar na mão de Faraó, o jacaré também não vai comê-lo, ele vai ser criado, ele vai resistir, ele vai existir, ele vai cumprir um propósito pelo qual Deus me deu. É Deus que me deu essa criança, é só Deus que pode tirá-lo. Da minha parte ele não vai morrer, eu não vou permitir, não vou aceitar isso. Eu creio que Deus tem um projeto com meu filho. E aquele povo todo saiu de lá. Então, se Deus está espremendo você, saiba que é espremendo cana que se faz garapa, né, irmão? É espremendo a uva que se faz o vinho. É espremendo a azeitona que se faz o azeite. Vocês receberam unção com mirra, alguns aqui nesta manhã, e é espremendo a mirra que se faz o perfume. É espremendo o menino que surge um homem. É espremendo um homem que se faz um líder. Às vezes a gente falamos assim, Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, o Senhor pode amassar o barro, o Senhor pode fazer um milagre na minha vida e tal. Aí quando vem os problemas, eu falo assim, Senhor, não, menos, Senhor, eu estava brincando, né? Assim. Em alguns momentos da nossa vida, a gente faz alguns propósitos com Deus. O propósito que você faz com Deus na alegria, na paz, no amor, mantenha. O voto que você faz com Deus, não quebre. Se você está dizendo assim hoje, Senhor, eis-me aqui, pode fazer em mim o que você quiser, e surgir problemas no caminho, agradeça a Deus, porque é o Senhor que está permitindo para forjar você, para você viver coisas maravilhosas no futuro. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam. Ainda neste ano, decida andar pela fé. Deus tem milagres para realizar na sua vida. Se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus. Existe uma soberana providência que transforma as circunstâncias mais sombrias da vida em bênçãos surpreendentes. Ainda neste ano, você pode andar pela fé. Ainda não acabou o ano. Alguém poderia dizer, o sonho ainda não acabou. Deus ama você. Você está sendo esmagado, está sendo pressionado. É a hora agora de você desenvolver a sua fé. A fé geralmente não é desenvolvida quando tudo vai muito bem, mas quando vem o temporal, quando vem a dificuldade, quando as circunstâncias são desfavoráveis, é a hora de usar a fé e andar pela fé. Fecha os teus olhos por um instante, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço pela tua palavra nesta manhã, uma palavra simples, mas tão importante. Ao chegar ao final do ano, Senhor, alguns líderes às vezes falam, eu não quero mais, eu estou cansado. Mas, ó Deus querido, está liderando porque pediu lá atrás, eu quero ser um líder, eu quero ser um diácono, quero ser uma diaconisa. Algumas pessoas, ó Pai querido, estão passando por aflições, ó Pai querido, ó Deus, mas o Senhor permite, para que sejamos, ó Pai querido,
Ó Deus, esmagados e fortalecidos na fé, no sentido de não confiar em nós mesmos, mas na tua provisão e na tua surpresa. O Senhor é o Deus que surpreende. O Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que honra a fé. A nossa fé honra a tua pessoa, Senhor. E o Senhor sempre honra a nossa fé. Ó Deus da glória, ministra a tua graça sobre cada pessoa aqui nesta manhã, Senhor. Ó Deus, querido, aqui existem mães, ó Deus, que estão com o coração apertado por causa de filhos que estão talvez até mesmo nas drogas. É possível, Pai querido, que nós tenhamos aqui, Senhor, pessoas que receberam a notícia da demissão nesta semana. Mas dá-nos a fé para fazer o que é necessário, Senhor. Ó Deus querido, para prepararmos, ó Deus querido, fazemos aquilo que a gente pode fazer, e aquilo que a gente não pode, confiar na tua provisão, no teu cuidado, no teu amor. Ó meu Pai querido, ministra a tua graça sobre a tua igreja, em nome de Jesus, eu te peço, amém. Eu queria orar.